Tá certo na minha e na tua vida, né? Mas para o Senhor, né? Mas para ti o Senhor, Ele te diz, ainda há jeito, né? Para ti o Senhor ainda fala que ainda há jeito, né? O Senhor, Ele pode tudo na tua vida, né? Porque quando você menos espera, as bênçãos vão acontecer sobre a tua vida, né? Porque nada acabou na sua vida, né? Mas é uma nova etapa, né? Que o Senhor está dando para a tua vida, né? É mais uma bênção, né? Que o Senhor está realizando na tua vida, né? Porque para Deus não existe não dá. Para Deus não existe não cura. Para Deus, né? Tudo Ele pode em nome dEle, né? Porque tudo o Senhor tem para mim e para a tua vida. Tudo o Senhor pode na minha e na tua vida, né? Porque aqueles ossos, a gente vemos que ali eles estavam secos, né? É bem assim, né? Qual aquilo que te assola nesse dia, né? O que pode te assolar nesse dia para que você não creia mais que existe um Deus, né? O que vem assolando sobre a sua vida, né? Para que você não tenha mais fé, né? Para que você não venha mais para a igreja, né? Para que tudo aquilo que tem feito para o Senhor, né? Você acha que nada o Senhor está vendo, né? Que tudo o que faz não dá certo, né? Que tudo o que faz, em vez de as coisas irem bem, né? Está indo mal, né? Mas é para que o Senhor, né? Para que a minha e a tua fé mais se aumente no nosso Deus, né? Porque quando o Senhor ordena, né, as coisas têm que acontecer, né? Quando o Senhor ordena, algo tem que acontecer na minha e na tua vida, né? Porque o Senhor, né, Ele pode tudo na minha e na tua vida, né? O Senhor, Ele pode, né? Quando você menos espera, né? As bênçãos do Senhor vêm acontecendo na tua vida, né? Porque para que o Senhor, né, para que a nossa fé cresça mais em nosso Deus, né, para que a nossa confiança, né, cresça mais em Deus, né, para que o Senhor, né, para que o nome dEle cada dia mais exalte sobre a minha e sobre a tua vida, né, porque quando você pensa que não dá, né, aí o Senhor vem com a cura, aí o Senhor vem com a bênção sobre a tua vida, né? Porque o Senhor, né, ele não quer que nenhum sofra, né? O Senhor, Ele não quer ninguém para que as pessoas venham para o caminho dEle e sofram. O Senhor, Ele não quer que ninguém venha para o seu caminho e não tenha nada, né? O Senhor, Ele não quer que ninguém venha para os teus caminhos e ande como não fosse nada, né? Aleluia. O Senhor, Ele tem coisas novas para a tua vida, né? O Senhor, Ele tem cura para a tua vida. O Senhor, Ele tem bênção para a tua vida, né? Mas basta que você tenha fé, né? Porque sem fé nada acontece na minha e na tua vida, né? Porque muitas e muitas vezes a nossa fé está fraca. Muitas e muitas vezes a nossa fé não alcança ver as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas e muitas vezes a nossa fé está pouca no Senhor, né? Mas quando você menos espera, o Senhor, Ele te enche, né? Quando você menos espera, o Senhor, Ele vem com a unção, com o bálsamo sobre a tua vida, né? Para que você creia que ainda existe um Deus que pode tudo, né? Para que você creia que ainda existe um Deus que pode tudo na minha e na tua vida, né? Para que o Senhor, para que você busque mais ao Senhor, né? Para que as coisas venham a acontecer na tua vida, né? Porque nós vemos aqueles ossos ali. Se fosse nós, né? Nós também, né? Diria, como ele disse, né? Somente o Senhor é quem pode, né? Então, né? Que não há dificuldade na tua vida que Deus não resolva, né? Não há coisas impossíveis na sua vida que o Senhor não há de fazer executar sobre a tua vida, né? Que nada venha te impedir a tua bênção, né? Que nada venha te impedir a tua cura, né? Que nada venha te afastar desse caminho santo, que somente o Senhor é quem pode, né? Porque a gente vemos muitos irmãos, né?
doentes na casa do nosso Deus, né? Nós vemos também muitos irmãos fracos na fé, né? Nós vemos também, né, que o amor já se esfriou, mas que essa chama, né, que esse amor, que essa fé, né, venha continuar na minha e na tua vida, né, para que nós não venhamos a esquecer, né, aquilo que o Senhor realizou e aquilo que o Senhor ainda há de realizar sobre a minha e sobre a tua vida, né? Porque na sua vida nada é impossível, né? Na sua vida nada que o Senhor tem para a tua vida, né, vai acontecer em nome do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele não te chamou para que você ficasse enfermo, né? O Senhor, Ele não te chamou para que você ficasse sem fé, né? O Senhor, Ele não te chamou para que você não cresça em nada, né? Mas ainda existe um Deus que pode tudo na minha e na tua vida, né? Porque somente o Senhor é quem pode executar quão grandes coisas na minha e na tua vida, né? Porque quanto mais você tem luta, quanto mais você sofre, mais o Senhor te aprova, né? Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais as coisas vêm sobre a tua vida, né? É porque o Senhor, Ele está vendo, né, como que a gente estamos nos caminhos dele, né? Porque nós sabemos, né, que quando o Senhor tem plano na tua vida, né, você não vive em mar de rosas, né? Quando o Senhor, Ele tem plano na tua vida, né, tudo acontece na sua vida, né?